pós-graduação em marketing pela FAI e fiz o ano passado um MBA em BI pela Positivo, online, porque aqui em Joinville o MBA deles é online, que é a sede em Curitiba. Bom, essa pós-graduação que eu fiz em marketing, ela tem muito a ver com a pesquisa de mercado, e um pouquinho mais para frente eu vou explicar para vocês. Abaixo ali estão os meus contatos ali no Instagram e do Gmail, quem quiser mandar perguntas no Gmail, me conectar no Instagram e no LinkedIn, fiquem à vontade, tá, pessoal? Bom, seguindo aí um pouquinho da minha linha do tempo, como que eu entrei na área de estatística, né? Onde que a estatística entrou na minha vida. Eu entrei em 2004 no curso de estatística da Federal. Em 2005 eu fiz um estágio na prefeitura de Curitiba. Só que esse estágio eu era estatística, né? Estágio de estatística, mas eu praticamente não era aquela estatística bem básica, bem descritiva, não tinha nada de pesquisa de mercado. Em 2007 que eu fui fazer um estágio no Instituto Etos, e na área de pesquisa de mercado mesmo, foi onde eu entrei nesse mundo, né? Desde que eu entrei na faculdade, já era o meu interesse trabalhar com pesquisa de mercado. Eu fiz a estatística para isso, né? No começo, a gente não sabe muito das áreas de atuação, não conhece muito o mercado ainda, então eu achava que eu ia aplicar mais em parte de pesquisa de mercado mesmo. Foi aí que surgiu a vaga nesse instituto e eu resolvi aproveitar a oportunidade. Trabalhei no Instituto Etos, comecei como estagiária lá em 2007. Em 2008 me formei e fui contratada como estatística do Instituto e fiquei lá até 2013, que foi quando o Instituto encerrou. Ele fechou no início de 2013 e eu, junto com outro colega do próprio Instituto Etos, abrimos a RJ Pesquisa de Mercado e Opinião. Uma mesma empresa do Instituto Etos, porém com outro nome, mas a ideia era seguir os passos do Etos, né? Era trazer essa carteira de clientes deles e continuar aplicando as mesmas pesquisas do que eles. A empresa durou 3 anos, a gente resolveu fechar ela em março de 2016, então essa foi a minha aventura empreendedora de 3 anos. Em 2016 eu voltei para o mercado, né, porque eu não consegui me recolocar como estatística, então fiquei 1 ano na Ouro Verde trabalhando na área de planejamento comercial, usava muito pouco de estatística lá. E em 2017 eu fui convidada pela Clamed Farmácias a vir trabalhar como estatística aqui em Joinville. Aí eu retomei a minha carreira na área de estatística. Bom, focando nesse período de pesquisa de mercado, né? Nesses 9 anos que eu trabalhei com pesquisa de mercado, o que eu fazia, né? Como estatística nesse tempo? Bom, as pesquisas, tanto no Instituto Etos, como depois na RJ Pesquisa de Mercado e Opinião, elas eram todas sobre demanda. Então, os clientes contactavam nós para fazer pesquisas que eles tinham interesse. Então, de satisfação, de teste de produto, às vezes pesquisas de relacionamento interno, né? Então, a gente tem a área de TI que se relaciona com as demais áreas da empresa. Quão satisfeitas outras áreas da empresa estão satisfeitas com a área de TI? Era bem interessante, eram pesquisas bem grandes, bem complexas, grandes, e muitas vezes saía bastante treta dessas pesquisas, né, de relacionamento interno, era bem legal. Mas o carro-chefe de todas as pesquisas, de todo esse período, era a pesquisa de satisfação. Então, principalmente, satisfação com os clientes, né, satisfação do cliente, algumas vezes satisfação interna, mas bem poucas vezes. A gente trabalhou bastante com bancos, então eram pesquisas para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para a Brasilprev, era bem do segmento bancário. Então, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, ela começava lá na criação da proposta técnica, né? Antes da gente saber se aquela pesquisa ia ser aprovada ou não, a gente já tinha que trabalhar nela, porque a gente tinha que montar um escopo do que a gente ia fazer caso fosse escolhido como instituto de pesquisa. Aí que começava um pouquinho da minha atuação como estatística ali, né? Um dos primeiros passos era o desenvolvimento do plano amostral. Então, aonde eu mais atuei até hoje na parte de planejamento de amostra, desenho de plano amostral, foi com a pesquisa de mercado. Porque é bem importante a gente ter um desenho de amostra, né, de um plano amostral bem desenhado para conseguir responder as questões depois, responder os objetivos do cliente depois, né? Então, você tem que saber previamente qual é o perfil, quais são os segmentos que ele quer analisar
Então, por exemplo, numa pesquisa de satisfação de cliente, eu vou ter o perfil do cliente A, B e C. Se depois dos resultados da pesquisa, o meu cliente quiser um corte dos resultados por perfil A, por perfil B, por perfil C, eu tenho que garantir no plano amostral que eu tenho uma amostragem suficiente para ler esses resultados, né? Eu tenho que ter um erro amostral legal para conseguir inferir alguma coisa em cima dos resultados da pesquisa. Então, é uma etapa que você tem que tomar bastante cuidado, porque o plano amostral ele tem que estar muito bem alinhado com o objetivo da pesquisa, o objetivo do seu cliente, ele tem que estar bem a par. Porque muitas vezes acontecia do cliente simplesmente falar assim, eu quero uma pesquisa de satisfação, mas eu quero entrevistar aí 200 pessoas. Aí você fala, tá, mas essas 200 pessoas que você quer entrevistar, ela tem algum perfil que você quer investigar depois, por renda, por idade, por região que ela está localizada? Não quero. Eu quero só o total. Por quê? Porque eles sabem que quanto maior a amostra, maior é o custo da pesquisa, né? O plano amostral está diretamente relacionado ao custo da pesquisa. Então, Certamente. às vezes, eles fazem essa jogada para você baixar o custo da pesquisa e depois que você já tabulou todos os resultados, olhando só o total daquelas 200 entrevistas, ele vem com aquela jogadinha, e se você abrir por perfil, se você abrir por gênero, mas você não garantiu isso lá no desenho amostral. Então, por isso, essa etapa da pesquisa ela é bem importante. Outra coisa que é bem importante também na parte do desenho amostral, que eu no começo me bati um pouco até aprender a calcular, era como calcular um plano amostral que ele fosse ao mesmo tempo proporcional pelos itens que eu quero avaliar e que ele te garantisse um erro. Então, por exemplo, numa pesquisa de satisfação do cliente, eu quero uma pesquisa que seja aberta por perfil A, B e C, e quero que ela seja aberta por estados, 3 estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando eu vou cruzar essas duas variáveis, perfil e estados, eu vou ter uma tabela cruzada, né? E os totais desses cruzamentos, desses perfis, ele tem que garantir um erro amostral adequado, porque eu vou abrir tanto por perfil quanto por estado. Então, eu vou ter que ter um erro aí de 3, 4, 5% no máximo. E muitas vezes a população do cliente é muito desbalanceada, totalmente desproporcional. E às vezes a gente não consegue garantir um erro onde a população é muito pequena. Então, por exemplo, nesse exemplo de perfil A, B e C, se eu tiver uma população muito pequena no perfil A, às vezes eu não consigo uma amostra representativa com um erro baixo, que eu consiga extrair resultados depois. Então, é um Entendi. pouco complicado. Às vezes, a gente tem que dividir em partes iguais e fazer uma ponderação depois, que é uma outra etapa da pesquisa de mercado, que aí você tem que deixar isso muito bem claro na proposta técnica, né, que você está desenhando para aquele cliente. Olha, a sua população é desbalanceada, a gente tem uma população muito pequena do perfil A, então a gente precisa dividir em partes iguais para garantir um erro, só que a gente vai ter que ponderar todos os resultados. Aí isso tem que ficar bem claro, porque o cliente tem que saber que esses resultados foram ponderados. Até nessa questão, não sei se ponderação, assim, o pessoal está acostumado a usar, porque eu vejo muito na área de pesquisa de mercado, né? Em outros estudos eu acho mais difícil, porque geralmente nessa era de Big Data, volume de dados tão grande, o processamento está muito maior, a gente está praticamente trabalhando sempre com o censo, né? Com todos os possíveis casos que a gente tem para extrair alguma informação. Mas em pesquisa de mercado, como o cliente vai pagar pelo tamanho da amostra, é bem normal. Até queria trazer um exemplo que aconteceu essa semana comigo em caso de ponderação de dados. A Clamed, ela fez, onde eu trabalho, né, fez uma pesquisa interna com os funcionários, e a gente lá, nós somos divididos entre matriz e filiais, né? Filiais são as farmácias, a pesquisa rodou somente na matriz, com os 300 funcionários. E dentro da matriz, lógico, nós temos vários setores, né? Então tem o TI, o jurídico, tem o financeiro, o marketing, enfim, setores normais de qualquer empresa.
A gente disparou um e-mail com o questionário. Na verdade, se não foi disparado o e-mail, esse questionário estava na intranet e a pessoa ia lá voluntariamente e preenchia o questionário. Certo. Ok. Passado, e demos um prazo, né, para ele preencher esse questionário. Passado alguns dias, a gente foi ver o resultado da pesquisa. Dos 300 funcionários, 200 responderam à pesquisa. E eu comecei a analisar esses resultados, né? E uma das questões da pesquisa era referente à flexibilidade de vestimenta da empresa. Então, se as pessoas eram favoráveis ao uso de bermuda ou não. E aqui em Joinville faz bastante calor, então é uma questão que a empresa está levantando. Aí, quando eu fui olhar os resultados por setor, que a gente abriu por total e por setor. Quando eu fui olhar por setor, no setor de TI, deu 93% de aceitação de uso de bermuda e no setor jurídico deu muito baixo, deu 20 e poucos por cento. Aí me Até deu pela um clique. natureza, né? Exatamente. Aí me deu um clique, eu falei, gente, eu vou ter que ponderar esses resultados, porque eu estou puxando muito o resultado da TI. Na TI, a gente tem cerca de 30 funcionários, sendo que desses 30, a grande maioria é homem. Desses 30, só tem eu e mais duas que somos mulheres. E ainda votamos a favor deles, que eles pediram. Então eu pensei, meu Deus, eu vou ter que ponderar, porque eu vou ter que dar o mesmo peso do jurídico para a TI, para a resposta da TI. Aí, ao mesmo tempo, eu parei e pensei, não, eu não tenho que ponderar. Porque essa é a cara da Clamed. É um setor de 30 funcionários na TI, onde a maioria é homens. Aí eu pensei, bom, eu vou olhar como que tá a distribuição dessa minha amostra, né? Que foram as pessoas que responderam, em relação à minha população, que é o total de funcionários por setor. Quando eu Certo. comparei essa distribuição da minha amostra com a distribuição da minha população, estava exatamente igual, variava muito pouco, coisas de casas decimais em percentual. Eu falei, então, a minha amostra, o que eu concluí? Que a minha amostra é totalmente proporcional à minha população. Ela está representando a minha realidade, né? Então, a cara Sim. da Clamed é essa, é ter um setor de TI com a maioria homens que quer bermuda. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da ponderação, porque muitas vezes, quando eu trabalhava com pesquisa de mercado, tinha clientes que queriam ponderar por tudo, eles queriam controlar tudo. Eles queriam controlar, eles queriam controlar a idade, eles queriam controlar o gênero, eles queriam controlar perfil. Aí é bem complicado, que você tem que provar que você não precisa controlar tudo quando você fez uma amostragem aleatória, né, e probabilística. Que é só quando realmente você fez cotas, você dividiu em partes iguais, aí você tem que buscar essa representatividade, aí você faz a ponderação, senão não precisa. Então a gente tem que Legal. tomar sempre esse cuidado aí. Usava bastante o grau de homogeneidade, aqui também é um ponto de atenção, porque quando a gente vai calcular o tamanho de uma amostra, o que a gente precisa, né? A gente precisa da população, do erro que a gente quer, ou a gente fala o tamanho da amostra que a gente quer, para daí ter o erro, e a homogeneidade dessa população. Então, quanto mais homogênea ela for, então é um grupo de pessoas idosas da cidade de São Paulo, do bairro tal. É uma amostra muito mais homogênea. Agora, quando a gente vai pesquisar pessoas do Brasil inteiro, de todas as idades, de ambos os sexos, eu tenho uma amostra muito mais heterogênea. Então, a gente Com tem que cuidar com certeza. esse grau também. E aqui também vem uma pegadinha, às vezes, do cliente, que ele sabe que quanto menos heterogênea, quanto mais homogênea for a amostra, menor vai ser a amostra e menor vai ser o custo. Então, muitas vezes, o cliente induz a esse grau de homogeneidade e você, como estatístico, tem que provar que não. Que você tem que usar um grau de homogeneidade mais alto, porque a Entendi. sua população é desbalanceada. Bom, nesse tempo aí que eu trabalhei com pesquisa de mercado, eu trabalhava com Excel e muito com SPSS. Hoje em dia quase não vejo ninguém usando. Acho que o SPSS ele é muito voltado aí para a parte mesmo de pesquisa de mercado, mas ele é um software muito bom. Ele é um software muito rico, fácil de usar, porque ele tem a parte de linha de comando, mas a maioria é por botão. Então é um software bem interessante de se aprender e bastante empresa usa. Bom,
seguindo aqui um pouquinho do que a gente calculava, então, né, como indicador na área de pesquisa de mercado. Um dos principais indicadores que a gente via quando falava em pesquisa de satisfação é o grau de satisfação. Então, a gente tinha várias questões. Por exemplo, né, numa pesquisa de Kanban, qual o seu grau de satisfação com... Tá, mas se o cliente exige muita heterogeneidade, o resultado... Ops, espera aí, deixa eu tentar responder a pergunta aqui. Deixa eu achar onde é que ela tá. O Fábio perguntou, mas se o cliente exige muita heterogeneidade, o resultado desse cliente não seria enviesado? Sim, seria. Seria enviesado. É isso que o estatístico tem que deixar claro para ele. Porque se a população desse cliente ela é muito heterogênea, essa heterogeneidade ela tem que aparecer na tua amostra. Ela tem que ser visível no teu resultado da tua pesquisa, senão realmente você vai enviesar os resultados. Com certeza. Na verdade, ele inverteu a pergunta aqui, é porque ele falou assim, mas se o cliente exige muita heterogeneidade, na verdade o cliente ele exige homogeneidade, porque aí você diminui o tamanho da amostra e diminui o custo, entendeu? Exatamente. Mas nem sempre pode acontecer isso. O Fábio perguntou invertido aqui, só tô... Não, mal tá. Nada, cara, Só tô falando para você entender, porque de repente você pode. Ela respondeu achando que era o inverso, né? Isso. Às vezes beleza. ele fala, não, a minha população é bem homogênea. Daí você vai diminuir a amostra e nisso vai diminuir o custo da pesquisa. Show, beleza. Bom, falando um pouquinho então de grau de satisfação, né? Então a gente sempre tinha uma bateria de perguntas quanto a grau de satisfação. Numa pesquisa bancária, né, usando como exemplo, a gente perguntava, qual é o seu grau de satisfação com o 0800 do banco, com a agência, com o seu gerente, enfim, e é uma bateria do que fosse interessante para o cliente, o que ele gostaria de entender. E depois a gente tinha a pergunta final, qual o seu grau de satisfação geral com o banco? Todas essas perguntas, ou a gente perguntava numa escala de 1 a 5, ele tinha que se posicionar, de 1 a 5, qual o seu grau de satisfação? Ou então ele tinha que se posicionar numa escala fixa, né? Você está muito satisfeito, está muito satisfeito, satisfeito, nem insatisfeito e nem satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito. Depois que a gente tinha uma escala de 5 pontos, né? Então, tanto quanto você dava a nota quanto na escala, você conseguia fazer uma média ponderada. Então, a gente colocava os pesos, né? Para muito satisfeito, eu dava uma nota 5 e para muito insatisfeito, uma nota 1. E nisso você tira uma média ponderada e tem o seu grau de satisfação. Tem outro indicador que é muito usado em pesquisa de mercado, que é o NPS. Não sei se alguém já ouviu falar, mas é muito comum na pesquisa de mercado quanto à recomendação, que é o Net Promoter Score. A pergunta é, quanto você recomendaria os nossos produtos ou os nossos serviços para outra pessoa? Isso numa escala de 1 a 10. Aí a pessoa vai lá e se posiciona nessa escala, né? De 1 a 10, o quanto ela recomendaria. Para calcular esse NPS, a gente pega o total de promotores e tira do total de detratores. E tem um indicador do NPS. Então, é um indicador bem interessante, bem usado no mercado para pesquisa de mercado. Então, a gente pode ver que são dois indicadores simples. Não tem nada de muito mirabolante, não tem nada de muito cálculo, de muitas análises, de muitos cruzamentos, mas que balizam as estratégias de muitas empresas. Porque a maioria das empresas que rodam pesquisas anuais de satisfação atrelam os seus resultados a esses indicadores, a grau de satisfação, NPS. A gente tinha alguns clientes que atrelavam até esses indicadores ao programa de participação nos lucros dos funcionários. Então, se o grau de satisfação dos clientes fosse muito baixo, eles iam receber uma distribuição dos lucros menores. Então, eram indicadores bem importantes da empresa. Uma responsabilidade bem grande calcular, né? Que o plano amostral seja fidedigno, que tire realmente as informações certas, porque isso vai guiar todas as estratégias da empresa, né? Bom, o que fazer a média ponderada dessa escala de pontos é a forma correta de fazer a análise? Bom, quando a gente tem uma escala que a gente chama de Likert, é usada a média ponderada. A gente dá um peso
Porque ou a gente pergunta essa nota, né, de 1 a 5, e a pessoa se posiciona entre nota 1, 2, 3, 4 e 5, ou ela vai naquela escala que eu te falei. Quando a gente vai numa escala nominal, a gente está dando pesos para isso. Aí eu já li literaturas realmente que falava que a gente estava subentendendo um peso, mas a maioria dos artigos que eu li, da literatura, é correto e é bem comum usar isso em pesquisa de mercado. Bom, porque ele está falando que, por exemplo, vamos dizer assim, sei lá, um tá satisfeito e o outro tá um pouco... como é que é? Eu tenho geralmente uma escala de 5. Fala o exemplo da escala, né? Satisfeito, insatisfeito... muito satisfeito. Muito insatisfeito, né? Aí, tipo, Isso. Satisfeito e insatisfeito, vamos dizer que você dá 5 e o outro dá 10, mas, tipo, por que 5 e por que 10, entendeu? Meio que é uma ponderação meio que arbitrária, às vezes, né? Você dá um peso... Será que é 2 vezes mais? Será que é 3 vezes mais, né? Um pouco... Exatamente. É esse o questionamento que muitos artigos apresentam, tá? O quanto que você está tirando, né? Então, por exemplo, se você der uma nota 1 para muito insatisfeito e 5 para muito satisfeito, você tem uma diferença aí de 4 pontos de uma categoria para outra. Mas será que o sentimento da pessoa é de 4 pontos ou não? Então, tudo isso está dentro do seu erro amostral, muitas vezes, porque para a maioria, quando foi estudada a escala Likert, alguma coisa assim, é o nome, é Likert. Isso. Quando ela foi estudada, ela foi estudada para ser feita a média ponderada para você conseguir tirar um grau de satisfação, tirar um indicador, né? Mas existe esse questionamento e pode existir sim esse viés. Não estamos livres desse viés. A pessoa, para mim, o 5 é muito pesado e para outra pessoa o 5 não é tanto. Beleza. Bom, pensando em estatísticas um pouco mais robustas ou um pouco mais complicadas na área de pesquisa de mercado. Na área de pesquisa de mercado, eu nunca vi, por exemplo, criação de modelos. Então, criar algum modelo para prever alguma coisa é algo até 2016, que eu estava bem mergulhada nessa área. Até então, não tinha visto nada disso. Pode ser que agora, com o avanço, né, do Data Science, tenha evoluído alguma coisa. Mas o que a gente fazia muito? A gente fazia muito análise fatorial. Então, com essa bateria de questões que a gente tinha de grau de satisfação, a gente tinha várias variáveis, né? Digamos que tínhamos 10 variáveis, 10 atributos sendo avaliados e tínhamos a satisfação geral. Então, a gente pegava essa satisfação com os 10 atributos e rodava uma análise fatorial para entender se alguns atributos se agrupavam. Então, por exemplo, a gente tinha a questão com o 0800, tinha a questão da avaliação do caixa eletrônico, a avaliação do canal e-mail com o gerente, a questão sobre a sua satisfação com a agência, com o telefone, com o atendimento via telefone. Aí, beleza, pegávamos esse grupo de variáveis, rodava uma análise fatorial para ver se elas se encaixavam, se elas se aproximavam e criassem grupos que melhor fizesse a gente entender. Porque se a gente criasse alguns grupos, a gente poderia aplicar uma pesquisa qualitativa, um pouco mais focada nesse grupo. Então, por exemplo, se a gente achou que o grupo atendimento, todas essas variáveis que se agrupam no grupo atendimento e estão com um nível de satisfação um pouco mais baixo, o NPS não está tão legal para esse público que deu o grau de satisfação baixo, poderia ser evoluído numa pesquisa qualitativa de grupos, né, focus groups, onde eles se reúnem todos numa mesa e discutem, né? São selecionadas algumas pessoas, tem um moderador e eles fazem a discussão daqueles pontos. Aí o cliente consegue entender um pouquinho mais o que ele pode melhorar. Porque numa pesquisa quantitativa é muito número, né? É só dado. Tem alguns campos abertos, mas para você tirar alguns insights, às vezes é muito melhor na pesquisa qualitativa. Legal. Aí tem a pesquisa tinha análise de regressão, que às vezes a gente usava também. O que a gente fazia? Pegávamos esses atributos, esses 10 atributos, rodávamos uma análise de regressão, onde a minha variável resposta era o índice de satisfação geral. Principalmente quando ele dava a nota, né, de 1 a 5.
Nesse caso, a gente não usava a regressão para prever alguma coisa, a gente usava a regressão para entender quais eram os atributos que mais pesavam na minha satisfação geral. E essa foi a minha primeira aplicação de regressão. Então, eu via a primeira regressão olhando para os fatores, né? Sabendo ali quais são os coeficientes de cada variável, qual que está pesando mais, como que essa variável está se comportando com a variável resposta, está ajudando a elevar esse índice de satisfação ou está ajudando a baixar. E depois que eu fui para o mercado, saí um pouco da pesquisa de mercado e fui para o mercado de trabalho fora da pesquisa, que eu comecei a trabalhar com a regressão como previsão, que é um outro lado, né? E hoje eu vejo que está muito esquecida essa regressão, onde você vai analisar os pesos, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho que a regressão também serve para isso. Outra análise estatística que a gente usava bastante era o teste do Q². Então, todo o processamento dos dados era feito com base em tabulação cruzada. Então, se eu queria olhar os resultados da pesquisa por perfil, cruzava, né, os perfis nas colunas e tinha todas as categorias das respostas nas linhas. E a gente queria entender se havia diferença significativa entre os perfis ou não. Então, por exemplo, um grupo lá respondeu que sim, gostaria que o gerente fosse na sua casa, 25% responderam que sim. E o outro grupo, 32%, e o grupo C, 32%. Tá, esses percentuais diferem? Tem uma diferença significativa nisso, né? O perfil A, com uma taxa de resposta em 25%, e o perfil B em 35%, tem uma diferença significativa entre eles? Então, o teste do Q² que ele vai te responder. E, principalmente, né, você tem que olhar o teste do Q², rodar esse teste de diferença entre esses percentuais e olhar o seu erro amostral. Se a diferença desse teste está dentro do seu erro amostral, você pode concluir que deu uma diferença significativa entre os resultados. Então, era um teste bem usado. Bom, quanto a análises, a criação de indicadores, em resumo, de uma forma geral, eram esses a aplicação estatística, né, na pesquisa de mercado. Uma coisa que geralmente o estatístico não faz, mas muitas vezes no mercado de trabalho você precisa fazer, é elaborar questionário. Eu acho que o estatístico ele não está preparado para elaborar questionário, e nós não temos o know-how suficiente. E é difícil pra caramba. É muito difícil, exatamente, porque você tem que ver o objetivo da pesquisa. Tem que ir a campo, né? Tem que ver como é que funciona. Tem para as pessoas. Tem que controlar, né, os ambientes, né? O entrevistador tem que ser de determinada forma, né? Senão até o entrevistador pode estar viesando, né, a tua pesquisa. Sim, é muito difícil, é muito complicado. É muito difícil. Exatamente. A gente tinha, quando eu tinha empresa de pesquisa de mercado, a gente tinha um campo, né, com 2 auditoras monitorando aleatoriamente todas as pesquisas por telefone, para realmente auditar essas entrevistas e não ver se ninguém está enviesando, ninguém está manipulando os resultados e ninguém está induzindo o respondente, né? Que é complicado. Então, são várias variáveis que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que ficar em cima, tanto na elaboração do questionário, quanto no desenvolvimento do plano amostral, quanto na condução do campo, para que você tenha um resultado e um objetivo, atenda o objetivo do cliente, para que você possa responder as perguntas do cliente, né? Até a própria pergunta, né? Às vezes induz um resultado, né? Tem que ser bastante imparcial, né? Tem que ser bastante imparcial. Geralmente, quem vai elaborar questionário serão os psicólogos ou os sociólogos. Quando eu trabalhava no Instituto de Pesquisa, a diretora do Instituto, ela era psicóloga, então era ela quem elaborava os questionários. Aí, uma etapa que ajuda bastante a elaborar questionários, se alguém um dia se aventurar nessa área, é fazer a pesquisa qualitativa antes. Então, você pega um grupo de clientes, conversa sobre o assunto, debate um pouquinho, estressa esse assunto, que dali sai muito insight para você montar um questionário. Então, às vezes, você não conhece muito aquele produto que o cliente quer pesquisar, ou é um produto que ele vai lançar novo no mercado, né? Então, primeiro, nem sabe o que você vai perguntar ainda, né?
Então, você joga esse produto numa roda de 7, 8, 9 pessoas, eles começam a te dar vários insights para você elaborar esse questionário. Então, é uma etapa Lá bem, no bem rica. IBGE, quando eu trabalhei na gerência técnica do censo demográfico, tinha uma área que era responsável pela criação dos questionários, né? E Sim, aí tinha todo um teste, né? Tinha teste de campo, né? Para ver se as perguntas realmente funcionam. Aí às vezes eles exatamente. rodavam o próprio IBGE ali em torno para fazer algumas perguntas para ver se as perguntas estão funcionando ou não, se vai Faz um variar de piloto, acordo né? com exatamente pesquisa piloto. É Exatamente. muito, é um trabalho bem minucioso. É Bem complicado minucioso. demais. Até algumas questões são, por exemplo, né? Liste abaixo quais são os principais fatores para você ser satisfeito com o nosso banco, né? Algum exemplo assim. Aí você lá lista 10 atributos. Se você listar, cada vez que você for aplicar esse questionário para uma pessoa, listar nessa mesma ordem esses atributos, há uma tendência muito forte que os que mais apareçam sejam os primeiros atributos que o entrevistador vai ler. Então, isso tem que ser randomizado, ele tem que Verdade, ser aleatório, com porque senão certeza. você vai viesar toda a sua resposta para os 3, 4 primeiros, que é o que ele A vai lembrar. simples ordem, né, das perguntas influencia já. Influencia muito, exatamente. E tinha um negócio interessante também no censo, que eu conversava às vezes com o pessoal, né, que fazia, e às vezes a cor, né, da pessoa, por exemplo, assuntos muito sensíveis, né, por exemplo, lá no Sim. censo que pergunta, por exemplo, tem umas perguntas no censo que é renda, né, que é sensível, Uhum. tem também de mortalidade, né, às vezes tem que perguntar, você sofreu um aborto com filhos há tanto tempo e tal, tipo, perguntas Sim. bem sensíveis, assim, e eu lembro que um comentário era que lá no Nordeste, né, que o pessoal é mais já quer não pegar o facão, né? Aí Sim, às vezes tinha que fazer pergunta sem o marido, né, e tal, porque sem senão estar o marido perto. ficava bravo e tal, dependendo da cultura do local também, né, a regionalidade. É Exatamente. bem, é E bem, que é bem interessante assim. é bem interessante, exatamente. Às vezes questões sensíveis, né? Uso de drogas, você levantar o número de pessoas com DST, muitas vezes a É, pessoa não vai responder que tem, ela não se sente à vontade. Então, o entrevistador ele tem que ter um preparo, ele tem que ter um jogo de cintura com para certeza. conseguir tirar essa informação da pessoa, porque são questões bem delicadas. É diferente de você falar, se compraria uma TV de R$ 4.000, sim ou não? É É bem uma mais. ciência à parte criar os questionários, é complicado. Exatamente, E eu lembro exatamente. também que teve uma vez que estavam comentando uma pesquisa que fizeram, que estavam querendo fazer em relação às pessoas que moradoras de ruas, né? Que acabou Uhum. surgindo algumas demandas e tal. E é complicado pra caramba, né? Porque o cara não tem um local fixo, né? Cada hora ele tá num lugar. É, E como é que você vai fazer esse tipo de abordagem, né? Até os próprios recenseadores, né? Para ter para um eles não cuidado ficarem com de medo. pois é, de chegar ali, tá naquela situação, às vezes tem uma periculosidade ali, né? Uhum. E, e essas pessoas, às vezes, também muitas vezes, tão bêbadas, né? Drogadas, às vezes, e imagina mandar um questionário para avaliar esse tipo de coisa, né? Com pessoas assim, e aí eles colocaram um questionário gigantesco. Imagina o pessoal respondendo um questionário gigantesco. Não tem como, né? Foi bem errado assim o que fizeram naquela época. O pessoal discutiu bastante nesse sentido. O número de perguntas era absurdo, assim, para tipo de pesquisa, assim. Muito interessante. Opa, travou? Alô? Ixi, acho que a Jéssica travou, hein? Ih, ela caiu. Calma aí, pessoal, que ela já volta já. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui. No... Mandei uma mensagem para ela que tô esperando ver o que aconteceu, sim.
Tô vendo aqui se ela volta. Esperar aqui uns 10 minutinhos para ver aqui se ela volta. Ela voltou aqui, já está entrando já. Voltei. Opa, voltou, show de bola. Caiu tudo aqui. Tranquilinho. Compartilha, Tá. compartilha aí com a gente, por favor. Vou compartilhar, só falta um slide e a gente já fecha. Tranquilinho. Bom, e por fim eu queria deixar A aqui gente já tá vendo já, show. uma recomendação de livros para quem tiver Ah, que interessado em legal. seguir nessa carreira aí de pesquisa de mercado. Eu acho que tem 3 títulos aqui bem interessantes. O primeiro aqui, Pesquisa de Marketing do Malhotra, o Malhotra, ele é o pai da pesquisa de mercado. Então, esse livro ele vai abordar tudo, desde a elaboração de questionário, de dar dicas sobre plano amostral, como desenhar, como fazer análise dos dados, fala de bastante análises estatísticas aqui, ele fala bastante de análise fatorial, de análise de regressão. Legal. Ele dá dicas até para a elaboração do relatório e para fazer a apresentação oral. Essa edição, eu estava vendo ontem na Amazon, essa toda prateada, ela foi lançada agora em 2019. Ela fala um pouco de Big Data também, bem interessante. E o legal Sabe que ele quanto dá estava lá na Amazon, lembra assim? Mais ou tá menos? 140 e poucos. Legal, valeu. O legal que ele dá exemplos em SPSS e dá exemplos em SAS também. Ah, olha, show. Esse segundo livro aqui do meio é do Solomon, que ele é um dos pais aí do comportamento do consumidor. Esse livro eu conheci ele na minha pós-graduação em marketing. Quando eu fiz pós-graduação em marketing, foi muito voltada para trabalhar com pesquisa de mercado mesmo. Porque Legal. a estatística, ela te dá as ferramentas para analisar. Mas para você entender um pouquinho o porquê dos resultados, você precisa ter um conhecimento do comportamento de consumidor, do comportamento de mercado. E esse livro é muito interessante. Ele tem uma edição recente também. Ontem eu estava também olhando na Amazon, também gira em torno de 100 e poucos reais. Mas é um livro bem interessante. E o último aqui, Análise Multivariada de Dados, é totalmente voltado para a área de estatística, né, para análise de dados mesmo, colocar a mão na massa, e também é um livro muito completo. Eu acho legal. Do Herr, né? Isso, ele tem uma parte onde ele te guia para qual análise você usar, né? Você quer fazer uma análise múltipla ou com uma dependente, qual que é a tua dependente? Ela é discreta, não é, tal, e ele vai te conduzindo para qual análise você deve usar. Eu tenho da pesquisa de mercado, usei muito isso, uma edição bem anterior, e esse do Hair também, ele é fantástico. Também tem, de análise multivariada eu também indico da Sueli Mingotti, é muito bom também. Sim, é muito bom também, né? Já ouvi falar. Pô, eu queria trazer a Sueli para fazer live aqui com a gente, mas ainda vou conseguir, ainda vou mandar
Vou mandar um e-mail para ela, vamos ver se ela responde. Ah, Ela foi sim, né? A gente tem que professora de tentar. um amigo meu, o professor Ah, Myron, tá. né, que fez aqui a Aham. live, foi aluno dela. Ah, tá. Ah, vamos É. ver, ela já está aposentada já, né? Ah, Já, às vezes. mas a gente tenta, né? Vamos ver. É, vai que. Não, Vai tá com que. tempo livre e tal, quer retomar o assunto. Pois é. Mas, pô, show de bola. Obrigado aí pelas indicações, muito legal. Não, É, imagina. pessoal, já fechou? Sim, sim, fechei. Pessoal, perguntas aí? Essa é a hora. Pode desmutar aí o microfone para fazer as perguntas. Deixa eu desmutar aqui, calma aí. Eu Deixa eu ver se vou dá para tirar dar do o geral. compartilhamento. Opa, show. Ah, quem chamou? Opa, quem chamou? Alô? Pode mandar no chat também, pessoal, se quiser. Alô? Estão ouvindo, pessoal? Ó, o Max falou obrigado. Ah, bom, então eu vou fazer. Se não perguntar, eu faço. Fica à vontade. Então, você comentou aí, né, dos planos amostrais, né? Sim, Realmente é uma dificuldade, né? Você trabalhar com. Eu trabalhei no IBGE e a gente lá tem várias pesquisas que trabalham com amostras complexas, né? sim. E é um dificultador a mais aí nesse processo, né? E qual dica que você daria assim para quem tá ingressando assim quer trabalhar com pesquisa de mercado e quer entender mais essa parte de, pla- de planejamento amostral? Acho que estudar bem a parte de amostragem, isso é bem legal. Estudar um pouco o que é a amostragem estratificada e o que é a amostragem por cotas, isso é bem interessante. E ficar atento sempre à distribuição da população da onde você vai te retirar essa amostra. Entender bem. Quando você for desenhar esse plano amostral, tentar sentar com o demandante da pesquisa e entender quais são os principais critérios, peculiaridades dessa sua amostra. No futuro, vocês querem tomar alguma ação em algum segmento específico? Vocês geralmente têm alguma meta dentro da empresa ligada a algum perfil? Então, entender bem essa população para conseguir desenhar teu plano amostral. Então, entender tanto na parte da teoria, o que é amostragem, o que é amostragem probabilística, estratificada, por cotas, e entender quando você for aplicar o perfil da sua população. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta então. Ah, o Helder perguntou aqui. Teve uma pergunta ali. Quando você vai fazer a aplicação utilizando questionários online, que são enviados, respondidos aleatoriamente, quais os cuidados que se deve ter? Os principais cuidados que se deve ter é tentar abordar a pessoa que você deseja entrevistar. Por exemplo, você quer entrevistar o chefe da família e você dá um brinde, né? Ah, se você responder essa pesquisa, eu te dou um brinde e tal. E às vezes ele vai mandar o filho responder. Ah, responde lá só para a gente conseguir tirar o brinde depois da pesquisa de mercado. Então, você tem que elaborar um questionário, tem que elaborar um incentivo que você consiga achar a pessoa-alvo e não que uma outra pessoa vai responder essa pesquisa e acabe dando respostas apenas para preencher o questionário e pegar esse brinde. Legal, é importante pra caramba isso. Show de bola. Exatamente. Muito bom. E agora vai uma polêmica, hein? Que, Diga. é, assim, existem algumas críticas, né, em relação
a parte de pesquisa de mercado principalmente em eleições, né? Quando se trabalha com um plano amostral que não é probabilístico, né? Que é o de amostragem Sim. por cotas, por exemplo, né? Sim. E aí a gente não consegue garantir a margem de erro, né? A propriedade, né, dos seus estimadores e tudo mais. Sim. E qual é, qual é a sua opinião em relação a isso, né? Tá. Qual seria uma possível solução para que fosse implementada uma abordagem probabilística, por exemplo, nesses questionários? A gente sabe que é complicado, né? Porque o tamanho da amostra teria que ser muito grande, né? Teria. E elevaria muito o custo, né? Exatamente. A Mas amostra, a fica amostra à a gente teria que ter vontade. uma amostra muito grande, e se for pensar numa pesquisa, por exemplo, nível presidencial, do tamanho que é o Brasil, você pegar umas pessoas lá no interior do Amazonas, você pegar, né, uma pessoa lá na pontinha do Rio Grande do Sul, quase com divisa com o Uruguai, vai ser muito complicado. Eu nunca trabalhei com pesquisa eleitoral, nunca foi um perfil dos institutos onde eu trabalhei, tanto no que eu tive e no que eu trabalhei antes, porque pelos históricos era muito fácil de ser manipulado. Muitos históricos que eu tenho é de realmente políticos subornando o instituto de pesquisa a dar a resposta que eles querem. É Quanto bem à polêmico, né? amostragem, exatamente. Até porque por cota, aí dá pra falar, vou fazer ali por cota ali no Nordeste, né? Onde pega a Dilma, né? Uhum, Aí vai exatamente, que lá e acaba pega uma vazando. cota maior lá para o Nordeste. Exatamente. Do ponto de vista como uma estatística para desenhar o plano amostral, eu não acho legal esse tipo de amostragem. Não é, do meu ponto de vista, não é o recomendado e não é o que vai te trazer uma realidade da tua população. Eu também tenho essa opinião. Eles tentam fazer uma amostragem por cotas, né? Eles tentam estratificar também, né? Primeiro eles, Sim, primeiro eles estratificam, né? Para depois eles fazerem a por cotas. Acho que é por aí. Eles é, tentam fazer uma. É isso, né, Karine? é, Karine? Legal. É, eles tentam fazer uma estratificada e eles tentam pegar por cotas. isso, Pelo que eu nunca trabalhei também com pesquisa eleitoral, mas eu acredito que seja por aí, né? E que é, pelo que eu já vi e tudo mais, né, Ibope e tal, é muito complicado porque você acaba partindo do pressuposto que a amostragem aleatória é simples, né? Mas não é, né? é, É não probabilístico. Você não pode dizer margem de erro, né? E se fala aí, a torta tem direito margem de erro. E às vezes cai exatamente. aí Cai cai por nas terra. graças do povo aí também, às vezes, que essas pesquisas aí que erram absurdamente às vezes, né? Sim. E aí O acaba, eu pessoal acho que ali. desprestigiando o nosso trabalho às vezes, né? De Exatamente, estatística, né? porque daí todo mundo começa a ver na TV essas pesquisas e é o que a população em geral tem mais proximidade com estatística. Ah, é pesquisa eleitoral. É Não, não é verdade. pesquisa eleitoral. Tem muito mais coisa Pois atrás é. disso. O pessoal ali perguntou um pouco o que é amostragem por cotas, né? Isso. O que seria É fazer quando, por cotas? a estratificada, você tem os seus estratos dentro da população, né? E você vai tirar amostras aleatórias dentro deles. E por cotas você divide a sua população, divide a tua amostra em partes muitas vezes iguais, ou então de interesse do pesquisador. Quero entrevistar 20 pessoas em Curitiba, 20 em Florianópolis e 20 em Porto Alegre, sem levar em consideração o tamanho dessas cidades em É relação ao seu uma estado, em relação a proporção, né? Eles tentam é, pegar, teve um campeonato que, sei lá, apareceram lá 200 homens, né? E 100 mulheres. Vamos fazer então uma pesquisa aqui que tenha proporção de 200 homens para 100 mulheres, entendeu? Eles isso, tentam meio que imitar assim a exatamente. proporção. E isso é bastante subjetivo, né? Então acaba introduzindo um viés, né? Que É, você não tem como estimar porque não é probabilística. Você não é, garante ali a mesma probabilidade para todos os elementos, né?
equiprobabilidade e você identificar cada elemento, né? Que é o pressuposto lá para você identificar um plano amostral probabilístico, por exemplo, né? Exatamente, isso mesmo. Pô, legal, obrigado, gostei demais aí do papo. Ai, que Valeu, bom. Tomara que show de tenha bola. contribuído aí Pô, com certeza, pro acho pessoal. que o pessoal gostou bastante aqui e agregou muito conhecimento, tá? Ai, que bom. Vamos junto aí na comunidade, tá? É um prazer Sim. tê-lo lá na comunidade. E Imagina. vamos falando. Obrigado, Vamos sim. pessoal, pela... Muito Então, boa obrigada a noite todos. aí. Depois Boa eu subo lá noite. na plataforma pra gente. Tá Obrigadão. certo, então. Obrigadão, pessoal. Até Valeu. mais. Boa noite. Sucesso aí. Falou. Agora.